Quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, o livro dos Provérbios, capítulo 8, nos permitiu na primeira leitura um salto no universo tão profundo da Santíssima Trindade, sobretudo com a característica tão interessante e tão caracteristicamente divina da pré-existência. Antes que tudo fosse. Sim, quando os homens decidiram cultural e filosoficamente, depois com políticas culturais bem precisas, afastar-se de Deus e, sobretudo, renegar a sua ideia e existência, decidiram conjuntamente, por consequência, que suas vidas eram desprovidas de essência. Nada antes, nada depois. Bem, de fato, antes não há nada, pois é na existência que se exprime a essência. Afinal, fomos criados. Mas a existência não é uma realidade submissa ao presente. A existência se expressa no presente, na corporeidade, mas também na espiritualidade. Um dos sinais disso é a cultura, a arte, a beleza e, sobretudo, a religião. Quando filósofos e ideólogos entram em total guerra com o cristianismo, que na Europa e no mundo permanece a maior expressão da transcendência, eles condenaram a noção humana a uma noção semelhante à dos animais, com algumas pequenas diferenças. Os animais só têm existência, os animais só existem, enquanto os homens existem no tempo e na eternidade, dada a sua essência. Os homens têm sua origem na anterioridade da existência, que é o ato e a essência do Criador. E com a salvação que Cristo realiza, doa e revela, sabemos que temos futuro. Sim. O cristianismo tem no centro a revelação da ressurreição, o que quer dizer, primeiramente, algo que os gregos sabiam e disseram somente do ponto de vista racional, a alma é imortal. Depois, claro, eles vão opor isso totalmente ao corpo, a ponto de desenvolver certo desprezo ao corpo. Mas eles afirmaram algo fundamental: há no homem algo imortal. E o mundo moderno, isto é, a partir do século XVIII, começa a desmontar violentamente tudo isso. E, afinal de contas, talvez sejamos, no máximo, animais inteligentes. Mas nessa onda de personificação dos animais, há quem ache animais mais inteligentes que seres humanos, mais interessantes que seres humanos. Mas não é assim. Por isso, a São Paulo aos Romanos, que é a segunda leitura da Santíssima Trindade, vai nos expor mais um aspecto do mistério divino. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos. Apoiados na esperança
da glória de Deus. Mas ainda gloriamo-nos nas nossas tribulações. Por quê? Sabemos que a tribulação produz a constância. A constância, a virtude sólida. A virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A magnífica carta aos Romanos, somente lembrando aos meus ouvintes que no Novo Testamento, após os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, nós temos os Atos dos Apóstolos e então 13 cartas de São Paulo, divididas em 9 cartas dirigidas a comunidades fundadas ou evangelizadas por ele, entre elas esta grande carta aos Romanos, e 4 cartas dedicadas a pessoas, colaboradores importantes, como São Timóteo e São Tito, 3 cartas, e um bilhete sobre um tema interessantíssimo, que é a carta a Filémon, sobre um tal escravo ou ex-escravo Onésimo. Bem, é nesse conjunto de cartas que estamos. A carta aos Romanos é muito importante, primeiro porque o cristianismo já era uma força imensa na maior cidade, na capital do Império Romano. Lá também havia, antes do cristianismo, uma grande, sólida e próspera comunidade judaica. São Pedro se une a esta comunidade, convertendo muitos de seus membros ao cristianismo. Logo depois é seguido por São Paulo, que vai também evangelizar judeus e romanos, isto é, pagãos, gregos, enfim, os estrangeiros pertencentes ao Império Romano, como ele, pertencente ao Império Romano. E São Paulo, nesse famoso capítulo 5, em que ele trata de temas importantíssimos, ele vai nos chamar a atenção sempre, porque quando se fala de Cristo, não se fala de um objeto metafísico, mas sempre histórico. Falar da divindade de Cristo nos é possível porque o Verbo se fez carne. Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Aqui está o ponto de partida do cristianismo. Numa outra carta ele dirá: Cristo é nossa paz. Claro que ele está baseado no testemunho dos apóstolos na manhã de Páscoa, quando eles são visitados pela revelação do ressuscitado, que lhes comunica 3 vezes a paz, famoso capítulo 20 de São João. E esta paz, que na verdade é justificação pela fé, e o que é justificação pela fé é que nós, por crermos através do batismo em Jesus Cristo e professarmos o seu poder redentor, nós recebemos a justiça divina. São Paulo diz: crer é ser salvo. Depois um tal de Lutero, claro, vai pegar esse texto e fazer aquela salada que ele fez, justificando inclusive a não necessidade dos sacramentos, basta a fé, a justificação pela fé, quando na verdade os sacramentos são os sacramentos da fé. Claro que eles não funcionam somente de acordo com a fé de quem recebe ou daquele que os celebra, eles valem por si próprios, porque eles equivalem como eventos à salvação mesma de Jesus Cristo. Mas ainda, esse cristianismo que ele define como derramamento do Espírito
no coração dos fiéis. Isso é o cristianismo. O cristianismo é uma realidade na qual o Espírito, como chuva, como água, imagem talvez que encontremos lá no Evangelho de São João, capítulo 7, brotará do vosso interior fontes de água viva. É essa a perspectiva colocada pelo apóstolo São Paulo. O cristianismo, na verdade, é uma imensidade da graça derramada pelo Espírito Santo. E isso nos traz, na verdade, esta imersão no Espírito é que nos traz a consciência verdadeira da fé.